Amados, nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro de Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3. E nós vamos ler inicialmente apenas um versículo, que é o versículo 21. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Amém? Todos acharem? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém? Amém. Queria que você lesse junto comigo. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós clamamos a Ti nessa noite, rogamos pelas misericórdias vivas de Jesus, que o Senhor venha falar de modo vivo ao nosso coração, que o Senhor venha renovar a esperança daqueles que não têm nenhum vigor, daqueles que estão abatidos nesta noite, que o Senhor possa fortalecer a cada um de nós. Te pedimos especialmente pela vida de Flávia mais uma vez, que o Senhor esteja ali, fortalecendo a sua filha, enchendo o coração dela com as divinas consolações do Teu Espírito, e que o Senhor nessa noite possa falar com cada um de nós de um modo vivo, de um modo especial, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, nós temos nesses dias falado por uma direção do Espírito a respeito da necessidade de exercitarmos uma fé viva, de confiarmos no Senhor. O fato de que muitas vezes o servo de Deus é surpreendido com um problema, com uma dificuldade, com uma assolação, com uma tragédia. E por mais que se pregue o contrário, é preciso que nós estejamos dia a dia clamando ao Senhor, que esteja nos fortalecendo cada vez que nós precisarmos passar por esses vales sombrios. E o desejo do nosso coração nessa noite é que possamos redescobrir a esperança no meio das nossas agonias. O livro das Lamentações foi escrito pelo profeta Jeremias e é também chamado de Cântico na Agonia. Por que esse livro tem esse título? Muitos dizem que ele é um cântico na agonia. E ele foi escrito pelo profeta no momento extremamente difícil do povo de Deus, na época do cativeiro de Babilônia. E ele foi escrito para uma nação que perdeu a esperança, para uma nação que se sentia sepultada. E um outro profeta que fala sobre isso é o profeta Ezequiel, e ele no capítulo 37, que é o capítulo do Vale dos Ossos Secos, ele retrata aquilo que acontecia no interior do povo de Deus por ocasião daquele cativeiro em Babilônia, quando o povo dizia: olha, pereceu a nossa esperança, não há mais saída para nós, não há mais esperança para nós. Então esse livro foi escrito como um poema fúnebre para um funeral nacional. A nação do Senhor, o povo do Senhor, se sentia completamente morto, como se o Senhor tivesse abandonado o seu povo. Mas na verdade, eu queria chamar a atenção da igreja para essa questão aqui tratada pelo profeta. Diferentemente do livro de Jó, que trata o sofrimento de uma forma pessoal, Lamentações trata o sofrimento como algo que atingiu toda a nação
e que ali tinha havido perda total, cadáveres amontoados por todos os lados, canibalismo, sacrilégio, eram dois terrores gêmeos que agiam nas ruas de Jerusalém. O assassinato indiscriminado de crianças inocentes demonstrou a perda da esperança na reconstrução da dignidade humana. Então, para onde o povo olhasse, não havia saídas. E eu queria fazer um paralelo entre o ânimo da nação do Senhor naquela ocasião, especialmente a nação de Judá, e aquilo que acontece na vida de muitos servos de Deus que estão andando muitas vezes em fidelidade, estão caminhando, estão no caminho, ali firmes, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, e assim mesmo enfrentam vales áridos, enfrentam dificuldades. Tem uma frase interessante de um escritor judeu chamado Abraham Heschel. Esse escritor, ele diz o seguinte, dentre muitas coisas, ele diz o seguinte: na escuridão, Deus fica próximo e perceptível. É nessas ocasiões, é nesses momentos que nós nos lançamos no colo do Pai, nós clamamos pela misericórdia de Deus, nós dizemos: Senhor, se o Senhor não atravessar isso comigo, eu não vou aguentar, eu não vou suportar, eu preciso que o Senhor esteja ali sustentando a minha mão, que o Senhor esteja ali me conduzindo em triunfo através desse vale escuro. Mas muito pior do que não ter esperança é ter uma falsa esperança. E nós temos visto isso nos nossos dias. Há uma tendência muito grande hoje de ouvirmos pregações que tratam de um ufanismo, de um triunfalismo que está longe da realidade. E eu não estou nessa noite trazendo uma palavra de desânimo, trazendo uma palavra de desencorajamento, muito pelo contrário, eu quero que você se fortaleça em Deus, que você busque em Deus esse fortalecimento, porque é muito provável que todos nós passemos, enfrentemos esses vales, essas dificuldades, esses desertos. O Senhor mandou profetas, o Senhor mandou pessoas falarem com o povo, dizer ao povo aquilo que estava acontecendo. E no mesmo instante, falsos profetas se levantavam e diziam: olha, o cativeiro vai acabar já já, não se preocupe, isso vai passar. E o cativeiro durou 70 anos. Eu queria chamar a sua atenção nessa noite para o fato de que muitas vezes aquele vale pelo qual nós estamos passando tem um propósito da parte de Deus. É difícil entender isso. É difícil porque sofrimento não tem graça nenhuma. Não é agradável, não é bom. Mas muitas vezes Deus permite que seu povo atravesse determinados vales com um propósito. Eu não sei responder a você qual o propósito para determinadas situações que nós olhamos, nos chocamos, ficamos perplexos, ficamos estarrecidos com determinadas coisas, e nem sempre nós encontramos respostas para essas coisas. Mas eu quero chamar a sua atenção e dizer: olha, foque em Deus. O profeta Jeremias é chamado de profeta chorão. E quando nós lemos esse livro, eu queria que você estivesse lendo todo o livro, são 4 capítulos, na verdade 5 capítulos. É um poema. E quando nós chegamos, lemos todo o livro, e quando nós chegamos precisamente aqui no versículo 21, nós temos a exata impressão que o profeta, ele resolveu parar, ele embarcou naquela
visão nacional, naquela forma das pessoas agirem, naquele ânimo da nação ou naquele desânimo da nação. Mas de repente ele encontrou algo dentro de si que o fez parar, que o fez refletir, e como se ele dissesse assim: olha, chega, eu não quero que esse mofo de desesperança, de angústia, de desespero tome conta do meu coração. Eu vou parar agora, eu quero buscar lá dentro, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E o profeta, no meio de uma profunda agonia, ele redescobre 3 razões para continuar fazendo a sua confissão de esperança. A primeira razão ele encontra nos versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor que não têm fim e se renovam a cada manhã. Versículos 22 e 23 diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém? Então Jeremias parou e deixou de olhar para a sua própria miséria, para a sua própria dor, para a própria dor da nação, e começou a lembrar-se, começou a evocar, a trazer à memória a misericórdia de Deus. Ele continuou a sentir sofrimento e dor, mas cria no amor compassivo de Deus. Apesar da dureza da cerviz do povo, isso lhe deu forças para continuar pela fé, exercendo seu ministério. Não é fácil a vida de um ministro de Deus, seja ele pregador, seja ele evangelista, seja ele profeta. Não é fácil, porque nós somos feitos do mesmo barro, estamos sujeitos às mesmas dores que todas as pessoas. Mas muitas vezes as pessoas recorrem ao profeta, recorrem ao pastor, recorrem ao evangelista, achando que aquele evangelista tem todas as respostas, aquele pastor, aquele profeta tem todas as respostas, e nós não temos. E por não ter todas as respostas, nós recorremos juntos ao Senhor e dizemos: Senhor, nós precisamos trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança. Que nosso refúgio seja o Senhor, que a nossa fortaleza seja o Senhor, que não seja o pastor, que não seja o profeta, que não seja o ministro de Deus, mas que seja o Senhor. Se nós olharmos para pessoas humanas, se nós formos focar em pessoas humanas, nós vamos sucumbir ante as dores que nos cercam. O cativeiro de Judá não foi enviado por Deus, mas foi permitido por ele por causa da rebelião do povo. No versículo 39 desse capítulo diz o seguinte: porque se queixa o homem vivente, cada um queixe-se dos seus próprios pecados. As misericórdias de Deus também são a causa de nós não sermos consumidos. Por isso não podemos perder de vista esse amor compassivo de Deus. Todas as vezes que o povo se rebelou e depois voltou-se para Deus em arrependimento sincero, em quebrantamento sincero de coração, o Senhor o recebeu e o acolheu com um amor desmedido. Foi assim no passado, é assim hoje. Muitas vezes, nas horas das agonias, nas horas das dores, nós recorremos a outros deuses, nós recorremos a outras pessoas, e o Senhor espera por nós, espera que haja aquele quebrantamento de coração e que nós voltemos para Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. A segunda razão do profeta continuar fazendo a sua confissão de esperança é a grandeza da fidelidade de Deus. Versículos 23b e 24. O 23b diz o seguinte: grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Há momentos em que nós olhamos para o panorama à nossa volta, não há a quem recorrer, não há o que fazer, não dá para a gente recuar,
não dá para ir para a direita nem para a esquerda. Tudo que nós precisamos é continuar em frente, confiados única e exclusivamente na fidelidade do nosso Deus. Assim como as misericórdias dele se renovam a cada manhã, a fidelidade pode ser percebida, sentida ao final do dia. Já contou as bênçãos de hoje? Muitas vezes nós deixamos de contar as bênçãos, nós nos temos aperfeiçoado nas lamentações, nós temos nos aperfeiçoado nas murmurações, e o Senhor está requerendo de nós que reconheçamos a sua fidelidade e reconheçamos as bênçãos que de contínuo Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Deus é fiel ao seu povo e espera pacientemente que o povo descubra a sua fidelidade imutável. A consciência da misericórdia e da fidelidade de Deus fez Jeremias redescobrir a esperança viva, e isso lhe deu um novo ânimo em meio a todo aquele caos. A própria alma do profeta brada aqui das profundezas. Ele diz: a minha porção é o Senhor. A nossa porção tem que ser o Senhor. Nós vivemos num tempo onde tem sido pregado um evangelho raso, um evangelho que não tem profundidade, um evangelho que não tem produzido crentes fiéis, crentes à prova de provas, porque nós passamos por elas. E por isso nós precisamos ir às últimas consequências da nossa fé e dizer: Senhor, nem que eu morra, nem que o Senhor feche o fôlego da minha vida, mas o Senhor não permita que eu te negue no meio das minhas aflições. Que em nome de Jesus nós possamos sair daqui nessa noite com a firme convicção e com a firme confissão de fé que o Senhor é a nossa porção, o Senhor é a nossa herança. Terceira razão pela qual o profeta continuou fazendo aquela sua confissão de esperança é que a bondade do Senhor se manifesta aos que esperam nele. Versículo 25. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Leia a palavra. Deixe que essa palavra gere vida no seu coração. Deixe que essa palavra seja plasmada em você. Deixe que essa palavra conduza você em triunfo, mesmo no meio dos desertos, mesmo no meio dos vales mais profundos. Jeremias não se deixou levar pelas falsas esperanças dos falsos profetas. Deus é um Deus de revelação, não de revelamento. Revelação do Senhor se cumpre, nem que para isso seja preciso 70 anos. Às vezes a espera faz parte da resposta e é um grande treinamento de Deus. A palavra do Senhor nos assegura que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Contudo, a bondade e a misericórdia de Deus não nos dão licença para pecarmos voltando contra Ele. Precisamos atentar para a bondade e para a severidade de Deus. As bênçãos do Senhor estão disponíveis aos que andam em seus caminhos, aos que esperam nele e para aqueles que o buscam em verdade. Busque o Senhor nas madrugadas, chore na presença de Deus, constitua Jesus o seu Senhor, não apenas o seu Salvador, que Ele seja Senhor absoluto de cada área da sua vida. Diga: Deus, toma-me pelas mãos, me conduz em triunfo. Eu sou frágil, eu sou fraca, eu sou fraco, e eu preciso que o Senhor esteja ali turbinando a minha fé, que nós possamos ter aquela ousadia daquele homem que procurou Jesus, mas disse a ele: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Muitas vezes o tamanho da fé não chega nem ao tamanho de um grão de mostarda. Então que
nós possamos dizer: Deus, aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a minha fé, ajuda-me a completar essa carreira, a completar essa jornada, em nome de Jesus. O Senhor se coloca como um muro de fogo ao nosso redor, mas nós insistimos muitas vezes em romper esse muro com nossas rebeliões, com nossas desobediências, e do lado de fora dele há serpentes que nos espreitam para dar o bote, trazendo dor, destruição, enfermidade, morte para as nossas vidas. Devemos atentar sempre para a bondade e para a severidade de Deus. Precisamos reaprender a chorar por nossos pecados, a confessá-los diante do Senhor. Do contrário, nos tornaremos cínicos e insensíveis com relação aos nossos pecados. Sofrimento que não produz quebrantamento não é transformador e só produz revolta e murmuração. Sofrimento que provoca a transformação, ele gera grandes mudanças na vida do servo de Deus. Que hoje possamos esquadrinhar os nossos caminhos, prová-los e voltarmos para o Senhor. O que aprendemos aqui no meio desse momento? Porque quando um membro da igreja sofre, todos sofrem com ele. Em primeiro lugar, por mais difíceis que sejam as nossas adversidades e assolações, elas poderiam ser ainda piores, à semelhança do que aconteceu a toda a nação de Judá nos dias do cativeiro de Babilônia. Em segundo lugar, quando Deus entende de nos consertar e trazer as mudanças pelas quais clamamos, Ele usará todos os recursos, até mesmo as adversidades, dores e perdas. Terceiro lugar, precisamos aprender a redescobrir a esperança no meio da agonia, olhando para os atributos eternos e imutáveis de Deus, especialmente misericórdia, fidelidade e bondade. Quarto lugar, aprendemos em Lamentações que mesmo no meio do sofrimento mais atroz, Deus se manifesta ao seu povo, dando-lhe oportunidade de mudança e crescimento. Pense nisso. Deus é a nossa fonte de cura e plenitude. Busquemos, pois, a Ele. Quinto lugar, o cativeiro em Babilônia durou 70 anos. Enquanto não se cumpriu o tempo, não houve resposta de Deus. Por isso, aguarde o agir de Deus. A resposta vem. Não desista. Em último lugar, deixe eu dizer algo para você nessa noite. Deixe que o próprio Espírito do Senhor faça uma revelação. O tempo para a bênção chegar não é definido por Deus, mas pela nossa obediência, arrependimento, confissão de pecados e volta para Deus. E Deus espera para ter misericórdia de nós, como fez com a nação rebelde de Judá. Amém? Que o Senhor possa aplicar essa porção da palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Vamos orar uns pelos outros.